No Natal, meus pais deram à minha filha de 9 anos um iPhone novinho em folha. Ela se iluminou de alegria. Depois ligou o aparelho, franziu a testa e disse: Mamãe, quem é esse? Eu olhei para a tela inicial e congelei. Não disse uma palavra. Mas, 2 horas depois, o marido da minha irmã estava gritando, meu pai implorava para que eu não prestasse queixa, e minha mãe permanecia completamente em silêncio. Eu não voltava àquela casa havia quase 2 anos. Desde a última briga explosiva, quando disse, sem rodeios, à minha mãe e ao meu pai que, se eles cruzassem mais uma linha comigo ou com a minha filha, estaríamos acabadas. Mas o tempo faz isso, alonga as lembranças, desfoca as bordas. Comecei a duvidar de mim mesma, a pensar que talvez eu tivesse exagerado. Talvez eles fossem apenas antiquados. Talvez não fosse tão sério assim. E então o Natal chegou. Eles nos convidaram no começo de dezembro. Disseram que queriam fazer algo especial este ano. Disseram que estavam trabalhando em si mesmos. E, estupidamente, eu acreditei. Eu vinha vivendo mais retraída desde o divórcio, meu ex era um desastre completamente diferente. Então, quando minha filha Harper se animou com a ideia de passar o Natal com os avós, eu cedi. Chegamos com presentes. Eu assei biscoitos do zero. Vestimos pijamas combinando. Todo aquele clima de filme Hallmark que começou, de fato, agradável. Minha mãe abraçou Harper por mais tempo do que o normal. Meu pai até ajudou a arrumar a mesa. Nenhuma tensão, nenhuma alfinetada. Eles distribuíram os presentes e sorriram como se nada de ruim jamais tivesse acontecido entre nós. Então chegou a hora do grande presente. Eles deixaram para o final. Uma caixinha brilhante com um laço vermelho e o nome da Harper escrito em cursiva cintilante. Ela rasgou o papel e deu um gritinho antes mesmo de o embrulho tocar o chão. Um iPhone novinho, o modelo mais recente. Era demais, sinceramente, mas ela estava radiante, abraçando-os, pulando de alegria. Eu não disse nada, apenas pensei que talvez, finalmente, eles estivessem tentando fazer um esforço. Ela ligou o aparelho. O logo da Apple apareceu e, em seguida, a tela inicial. Ela parou de sorrir. Inclinou a cabeça e olhou para mim. Mamãe, quem é esse? Eu me aproximei, confusa, pensando que talvez tivessem tirado uma selfie ou algo assim. Mas então eu vi. Era uma foto do Michael, o pai dela. A Harper nunca tinha visto o rosto dele. Eu nunca mostrei uma foto, nunca contei que ele estava morto. Ele morreu em um acidente de carro 3 semanas antes de ela nascer. Por anos, eu dizia que ele estava trabalhando no exterior, só até ela ser velha o suficiente para entender, só até eu conseguir contar de um jeito que não a destruísse. Senti o sangue sumir do meu rosto. Não disse uma palavra. Minha mãe ficou subitamente muito quieta. Meu pai começou a mexer na ponta da toalha de mesa. E o marido da minha irmã, Dan, começou a rir de forma constrangida, como se tudo aquilo fosse uma pegadinha engraçada. Harper olhou para mim de novo, esperando uma resposta. Eu disse que precisávamos ir embora naquele instante. Sem desculpas. Eu arrumei nossas coisas, me despedi em silêncio e fui embora antes que eles pudessem fazer perguntas. Mas, dentro da minha cabeça, algo se quebrou. Eu sabia exatamente o que eles estavam fazendo. Aquela foto não foi um erro. Foi uma mensagem, uma punição por eu ter mantido a Harper longe deles, por ousar impor limites, por ter deixado a família e começado meu próprio negócio sem eles. Eles usaram a minha filha para mandar esse recado. 2 horas depois, meu telefone não parava de tocar. Dan gritava no viva voz, me acusando de ser dramática. Meu pai implorava para que eu não transformasse aquilo em algo maior do que era, e minha mãe não disse uma palavra. Eu não respondi. Apenas abri meu laptop, entrei nas minhas contas e comecei os primeiros passos para cortá-los completamente da minha vida. Eles estavam prestes a aprender que a filha que tentaram quebrar era justamente quem mantinha tudo de pé. Na manhã seguinte, eu já estava sentada à mesa da cozinha com o laptop aberto, e a Harper ainda dormia no quarto. Eu não chorei. Não andei de um lado para o outro nem liguei para ninguém para desabafar. Eu apenas comecei a clicar. Primeiro, cancelei o acesso ao cartão de crédito da família, aquele que meus pais usavam para despesas inesperadas.
Engraçado como a definição deles de inesperado sempre virava cremes de luxo para o rosto, contas de restaurantes e melhorias nos móveis da sala. Eu vinha deixando isso passar havia mais de um ano. Não porque estivesse tudo bem, mas porque pensei que talvez eles amadurecessem algum dia, que alguma parte deles aprendesse a ser avós decentes. Não mais. Fechei a conta completamente. Sem aviso, sem conversa, apenas alguns cliques e ela desapareceu. Depois passei para a poupança compartilhada. Eu mantive aquela conta por motivos sentimentais, acredite se quiser. Ela foi aberta quando me casei, numa época em que eu ainda achava que éramos uma grande família. Após a morte do Michael, nunca a encerrei. Ela ficou ali, ligada a algumas coisas que eles ainda usavam, mas eu já tinha chegado ao limite. Transferi cada centavo para 2 novas contas privadas, uma no meu nome e outra no nome da Harper. Por volta das 10 da manhã, meu pai ligou 3 vezes. Eu ignorei. Depois ele mandou uma mensagem dizendo que estava na farmácia, que o cartão estava estranho, e perguntou se eu podia dar uma olhada quando tivesse um tempo. Não respondi. O silêncio da minha mãe era mais alto do que todas as ligações dele. Nenhuma palavra, nenhuma mensagem, nada. Isso significava que ela sabia. Sabia exatamente o que tinha feito com aquele telefone. Sabia que aquela foto abriria uma porta que eu mantive trancada por quase uma década, e ela queria que fosse aberta. Ela queria que a Harper olhasse para mim confusa, que perguntasse à mamãe, quem é esse, com um celular novinho nas mãos, na frente de todo mundo. Na manhã de Natal, eles queriam um momento para me quebrar, mas não conseguiram. Aquilo esclareceu tudo. Eles nunca respeitaram limites. Nunca. E agora nem mesmo respeitaram a inocência da Harper. Eles viam a Harper como uma forma de me punir, de puxar um fio na trama apertada da vida que eu tinha construído sem eles. Então, eu continuei. Em seguida, liguei para o meu contador e pedi que removesse meus pais das notificações de consultoria do negócio. Eles nunca foram parceiros oficiais, apenas nomes que eu deixei pairando ao fundo para fazê-los se sentir incluídos. 1 ou 2 vezes por ano, recebiam atualizações sobre o desempenho. Eu costumava achar que isso os deixava orgulhosos. Agora, eu via pelo que realmente era, uma alavanca que eles achavam que tinham. Acabou. Chega de relatórios trimestrais. Chega de ligações do meu pai perguntando por que nossos seguidores nas redes sociais tinham caído em determinado mês ou por que eu tinha contratado alguém novo. Pedi ao meu contador que preparasse a papelada para uma separação limpa. Eles nunca estiveram listados no conselho, mas emocionalmente ainda achavam que tinham um lugar à mesa. Não mais. Preparei panquecas para Harper e, com cuidado, contei algumas verdades. Não tudo. Não o acidente, não o funeral, apenas que o pai dela não voltaria. Que ele já tinha partido havia algum tempo. Que eu não tinha contado antes porque queria protegê-la pelo máximo de tempo possível. Ela sentiu e disse pouco. Estava mais quieta do que o normal naquele dia, e eu não forcei. Naquela noite, o Dan apareceu. Ficou do lado de fora como uma estátua, braços cruzados, debatendo se batia a porta ou ia embora. Eu saí e fechei a porta atrás de mim. Ele disse que eu estava exagerando. Disse que meu pai estava arrasado e que minha mãe não tinha falado o dia inteiro, que eu tinha machucado a família inteira por causa de uma foto idiota de papel de parede. Eu fiz apenas uma pergunta: ele sabia? Ele hesitou e então admitiu que tinha visto o telefone alguns dias antes do Natal. Disse que minha mãe tinha mostrado a tela inicial e rido. Ela disse que era poético. Essa palavra de novo, poético, como se eles tivessem escrito uma tragédia para minha filha tropeçar dentro. Dan começou a levantar a voz. Disse que eu estava sendo fria, que eu tinha simplesmente cortado a rede de segurança financeira deles e ido embora como se não significasse nada. Ele estava certo em uma coisa: eu fui embora. Porque eles não apenas cruzaram a linha. Eles a arrancaram do chão e desenharam uma nova com sangue. Depois que ele foi embora, sentei no sofá e encarei o último presente ainda fechado debaixo da árvore. Era para mim, deles. Ainda embrulhado em papel dourado, com meu nome em letra cursiva numa etiqueta que dizia: ainda temos orgulho de você. Eu não tinha tocado nele, mas agora comecei a me perguntar o que eles tinham colocado ali dentro.
Mas, conhecendo-os, o Natal não era a única coisa que eles tinham planejado. Esperei até a Harper adormecer. O presente estava ali desde a manhã de Natal, embrulhado em papel dourado metálico, com meu nome escrito em uma cursiva perfeita. Eu não tinha tocado nele, nem sequer olhado direito. Depois de tudo que fizeram com o telefone da Harper, eu não confiava em nada que viesse deles. Mas havia algo na forma como eles deixaram o presente ali, como se fosse o grande final da pequena e distorcida encenação de Natal deles, que me fez querer saber o que realmente estavam tentando dizer. Sentei no chão da sala, com a casa em completo silêncio. Nem acendi as luzes. Apenas abri devagar, quase como se estivesse desarmando uma bomba. Dentro havia uma moldura. No começo, não reconheci a foto. Parecia impressa profissionalmente, limpa, brilhante. Então caiu a ficha. Era eu, grávida de 7 meses, ao lado do Michael, nós dois sorrindo. Aquela foto tinha sido tirada no meu chá de bebê. Lembro vagamente daquele momento. Foi uma das últimas fotos que tiramos juntos. Eu nunca compartilhei, nunca postei, e com certeza nunca dei uma cópia aos meus pais. Eles devem tê-la encontrado no antigo disco rígido do Michael. Eu o tinha deixado uma vez na casa deles, numa época em que ainda confiava que manteriam qualquer coisa em segurança. Colado na parte de trás da moldura havia um papel dobrado. A caligrafia da minha mãe. Para Harper, para quando ela estiver pronta para saber quem o pai dela realmente foi. Talvez até lá você também esteja pronta para contar a verdade. Era isso. Só isso. Curto, pesado, do jeito que só a minha mãe conseguia tornar uma frase sufocante. Aquilo não era apenas mais uma provocação. Não era agressividade passiva nem tentativa de me culpar. Era uma declaração de guerra. Eles planejaram isso. A foto no telefone não foi um erro isolado. Era parte de algo maior. O papel de parede, depois a foto emoldurada, a nota. Cada um, uma rachadura cuidadosamente calculada na versão da realidade que eu criei para proteger a Harper. Eles achavam que estavam fazendo um favor a ela. Ou, mais provavelmente, não se importavam com o que isso causaria nela. Aquilo era sobre me fazer sentir uma mentirosa, sobre mostrar a todos que eles sabiam mais, que eram eles os detentores da verdade, não eu. Eles queriam que a Harper visse o rosto do Michael antes de eu estar pronta. Queriam que ela fizesse perguntas para as quais eu ainda não tinha respostas. Queriam arrancar esse momento das minhas mãos e transformá-lo em deles. Deixei a moldura exatamente como estava. Não rasguei o bilhete nem joguei fora. Coloquei tudo dentro de um saco de papel, atravessei a cidade na manhã seguinte e deixei na porta da casa deles. Sem mensagem, sem bater, nada. Quando cheguei em casa, já tinha aberto uma pasta compartilhada com meu advogado. Aquilo já não era mais pessoal. Era sobre controle, legado e posse. Quando comecei meu negócio, 5 anos atrás, eu ainda estava me arrastando para fora do luto. Meus pais me emprestaram dinheiro. Não era uma quantia enorme, mas suficiente para colocar uma pequena loja online de pé. Eu paguei tudo 3 anos atrás, mas, pela forma como eles falam, parece que financiaram a minha vida inteira. Eles me apresentavam em festas como a nossa filha que toca o negócio da família. Sempre que eu ouvia isso, mordia a língua. Deixava passar. Achava que era inofensivo. Mas agora eu via tudo com clareza. Eles não estavam me apoiando. Estavam me reivindicando como propriedade. Então eu os removi oficialmente. Liguei para o banco e cancelei todo e qualquer acesso compartilhado. Enviei ao meu contador a nova estrutura da empresa, junto com a orientação de encerrar quaisquer papéis remanescentes de consultoria ou fluxos de dividendos. Corte limpo. Depois fui além. Mudei a bio da empresa, apaguei cada palavra que sugeria inspiração em raízes familiares ou amor. Reescrevi a história de origem para o que ela realmente era, construída por uma mãe solo, com nada além de luto, garra e uma filha por quem lutar. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação do meu tio, irmão da minha mãe. Eu não falava com ele havia mais de 1 ano. Ele disse que tinha ouvido falar de problemas depois do Natal, que talvez as coisas tivessem saído do controle, que eu deveria considerar não queimar todas as pontes. Perguntei se ele sabia o que eles tinham feito.
Ele fez uma pausa, falou algo vago sobre tensões familiares e mal-entendidos, e então disse: eles ainda são seus pais, Julia. Aquela frase de novo. Todo mundo sempre volta a ela. Eles ainda são seus pais, como se isso fosse desculpa para tudo, como se apagasse o que fizeram com uma menina de 9 anos que só queria brincar com o celular novo e acabou encarando os olhos de um fantasma que nem sabia que existia. Eles usaram a Harper para me punir. Então eu usaria a única linguagem que eles sempre respeitaram: controle, poder e dinheiro. E aquilo era só o começo. 3 dias depois do Natal, recebi um e-mail do departamento de fraude do Banco Empresarial. Alguém tinha tentado acessar a conta da minha empresa a partir de um dispositivo não reconhecido. Várias tentativas de login falharam, seguidas de uma tentativa de redefinição de senha. O sistema bloqueou tudo imediatamente. Liguei para o banco, confirmei que não tinha sido eu e pedi o endereço de IP. Levava direto à casa dos meus pais, nem sequer a um local diferente. Eles nem se deram ao trabalho de esconder. Ou foram descuidados assim, ou realmente acreditavam que ainda tinham algum direito sobre o que eu construí. De qualquer forma, eu tinha a prova agora. Salvei o e-mail, enviei diretamente para o meu advogado e pedi que adicionasse ao processo. Na manhã seguinte, uma carta registrada apareceu na minha porta. Era dos meus pais. Uma carta de verdade, impressa, com 4 páginas. Não era um pedido de desculpas. Era uma lista. Um detalhamento de todas as formas como, segundo eles, eu tinha me beneficiado deles ao longo dos anos. Dinheiro que me deram na faculdade. Favores de babá. Móveis de quando saí de casa pela primeira vez. Um cheque de $1.200 de quando eu estava grávida de 6 meses e não conseguia pagar o conserto do carro. Cada item vinha com data e um valor estimado. No final, eles escreveram que, considerando o sucesso da empresa, acreditavam que uma participação societária de 15% era justa. 15%. Eles estavam tentando me cobrar por eu ser filha deles. Li tudo em silêncio, dobrei a carta novamente e a coloquei na mesma pasta do alerta do banco. Aquilo já não era só sobre mim. Eles estavam deixando um rastro de papel, e eu ia permitir que continuassem. Felizmente, a Harper não fazia ideia de nada disso. Em poucos dias ela voltaria para a escola, totalmente focada na resolução de ano novo de ler um livro por semana. Ela perguntou mais uma vez sobre o celular, mas não tocou mais no assunto. Eu deixei passar. Uma conversa, por enquanto, era suficiente. Então veio a reviravolta. Recebi uma ligação da Clary, minha prima do lado da minha mãe. Não nos falávamos havia mais de 1 ano, e ela soava nervosa. Disse: acho que você precisa saber de uma coisa. A vovó ficou sabendo. Ao que tudo indica, minha avó, mãe da minha mãe, ouviu alguns pedaços do que aconteceu no Natal. Não a história inteira, mas o suficiente para ligar para minha mãe e fazer perguntas. E aquela conversa deu muito errado. Tão errado que minha avó disse, sem rodeios, que se ela não se desculpasse comigo de forma pública e sincera, cortaria meus pais da herança. Aquilo foi inesperado. Minha avó nunca se envolve em drama familiar. Ela se mantém neutra como se fosse um trabalho em tempo integral. Mas algo nisso tudo cruzou uma linha até para ela. Talvez tenha sido a foto. Talvez a manipulação. Talvez o fato de agora estarem tentando me extorquir como se eu fosse um negócio que deu errado. De qualquer forma, eles entraram em pânico. 2 dias depois, minha mãe apareceu na minha porta. Eu não sabia que ela vinha. Só abri porque pensei que fosse uma entrega. Ela estava ali, segurando um pote de Tupperware, como se fosse um dia normal. Eu não disse nada, apenas olhei para ela. Ela perguntou se podíamos conversar. Disse que as coisas tinham se confundido e que só queria consertar tudo. Fiz apenas uma pergunta: foi ideia sua colocar aquela foto no celular da Harper? Ela não respondeu na hora. Ela baixou o olhar, depois levantou de novo e disse: você não pode mantê-la no escuro para sempre, Julia. Aquilo foi tudo. Aquela era a defesa dela. Eu fechei a porta. Sem gritar, sem explicar nada, apenas fechei. Mais tarde naquela noite, recebi outra ligação. Desta vez, da Clary de novo. Ela parecia abalada.
Disse que tinha ouvido algo durante uma chamada de FaceTime da família. Meus pais estavam falando sobre entrar em contato com a família do Michael. Os pais do Michael e eu não nos falávamos havia anos. Havia um histórico ali, confuso, mal resolvido. Mas se meus pais os procurassem agora, tentassem provocar algo ou distorcer a história à maneira deles, isso poderia causar problemas reais, não só emocionais, mas legais também. Eu não dormi naquela noite, porque de repente aquilo já não era mais vingança. Era uma guerra que eles nem sabiam que já tinham perdido. E eu ainda tinha uma última carta para jogar. Na manhã seguinte a saber que eles tinham ligado para a mãe do Michael, eu não falei com ninguém. Nem com a Harper, nem com a Clary, nem sequer com o meu advogado. Apenas fiquei sentada à minha mesa, encarando a parede, tentando entender que tipo de pessoa faz isso com a própria filha. Que tipo de gente ignora todos os avisos, todas as pontes queimadas, e ainda assim continua caminhando direto para o fogo como se fosse imune a ele? Então abri o laptop e comecei a trabalhar. A notificação extrajudicial não era dramática. Não era emocional. Era cirúrgica. 4 páginas de linguagem jurídica limpa, deixando claro que, a partir daquele momento, meus pais estavam proibidos de se associar publicamente a mim, a minha empresa ou a Harper em qualquer contexto promocional, pessoal ou profissional. O documento explicava, em termos muito diretos, que a empresa era minha, não familiar, não inspirada pela família, não a nossa. Qualquer tentativa de sugerir o contrário seria tratada como difamação ou fraude. Eu assinei, enviei por e-mail e senti uma pequena lasca de controle voltar ao lugar. Mas eu ainda não tinha terminado. Ainda havia uma conta. Uma conta bancária pequena, aparentemente insignificante, que eu tinha aberto anos atrás. Um resquício da época em que o negócio era apenas uma ideia, quando eu ainda acreditava que o apoio dos meus pais significava alguma coisa. Essa conta dava ao meu pai apenas acesso de visualização. Sem direito à movimentação, sem controle real, apenas visibilidade. Eu a mantive assim por anos, deixando que ele entrasse, visse os números crescerem, talvez imaginando que ainda fazia parte de tudo. Não sei por que deixei aquilo aberto por tanto tempo. Alguma parte ingênua de mim achava que ele ficaria orgulhoso. Fechei a conta naquela mesma tarde e transferi os fundos, pouco menos de $28.000, para a conta de educação da Harper. Em seguida, encaminhei o e-mail automático de confirmação para o meu pai. Sem assunto, sem mensagem, apenas o aviso: esta conta foi encerrada pelo titular principal. 15 minutos depois, meu telefone começou a acender. Meu pai, depois de novo, depois o Dan, depois minha mãe. Nenhum deles deixou mensagem de voz. Nenhuma. Apenas o silêncio das chamadas que tocavam um pouco mais do que o normal antes de desistirem. Eles ainda achavam que eu ia ceder, que atenderia para gritar, chorar ou me explicar. Mas não havia mais nada a explicar. E então as consequências começaram. A Clara apareceu na minha porta sem avisar. Eu a deixei entrar, em grande parte porque ela tinha sido a única que ainda não tinha tomado partido. Ela ficou parada, sem jeito, no corredor, segurando uma sacola com um bolo de limão e um bilhete escrito à mão pela minha mãe. Eu não peguei. Perguntei o que dizia o bilhete. A Clara hesitou. Ela quer que você pare. Ela diz que isso foi longe demais. Que acha que você vai arruiná-los. Eu olhei para ela e fiz uma única pergunta: eles te contaram o que fizeram com a Harper? O rosto da Clara caiu. Ela assentiu. Disseram que não achavam que isso teria importância. Que a Harper precisava saber que eu só estava adiando o inevitável. Aquela foi a defesa deles. Que estavam fazendo isso pela Harper. Como se escolher destruir a inocência de uma criança, na manhã de Natal, com a foto de um homem morto, fosse um ato de compaixão. A Clary não os defendeu. Para ser justa, ela não tentou justificar nem inventar desculpas. Apenas disse sinto muito e deixou o bolo de limão na varanda antes de ir embora. Naquela noite, tomei uma decisão. Escrevi um comunicado, nada dramático, apenas uma mensagem para meus clientes, parceiros e assinantes da newsletter. Expliquei que o negócio estava entrando em um novo capítulo e que, como parte de uma reestruturação pessoal, todas as afiliações informais anteriores estavam sendo encerradas. Não citei nomes. Não apontei dedos.
Mas o subtexto era claro. Aquilo era meu. Não dos meus pais. Não a nosso. Não o produto de algum legado familiar de apoio. Apertei enviar. 24 horas depois, recebi a mensagem que me fez gelar. Não era dos meus pais. Não era do Dan, da Clary ou da mãe do Michael. Era de alguém de quem eu não tinha notícias havia quase uma década, a irmã do Michael. Ela disse que tinha ouvido falar através da mãe deles. Que havia muito barulho ultimamente envolvendo a Harper, que não sabia o que era verdade e o que não era. Mas que gostaria de conhecê-la algum dia, se eu estivesse aberta a isso. Aquilo me pegou de surpresa. Nunca fomos próximas, nunca. Mas ela também não era como a mãe deles. Tínhamos nossas diferenças, mas ela se manteve distante da confusão quando Michael morreu. Agora, estava entrando em contato, e não com raiva, não com acusações, mas por curiosidade. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Parte de mim queria dizer não. Outra parte se perguntava se isso poderia ser algo diferente, algo melhor, uma forma de dar a Harper alguma conexão com o pai sem que isso fosse envenenado por manipulação. Mas eu ainda não conseguia decidir, porque, enquanto eu encarava aquela mensagem, outra chegou. Um número desconhecido. Uma única frase: você vai se arrepender quando ela descobrir o que você está escondendo. Sem nome, sem continuação. E eu soube que já não era mais só sobre a foto. Meus pais ainda guardavam alguma coisa e estavam prontos para usá-la. A mensagem ficou ali no meu telefone como um pesadelo. Você vai se arrepender quando ela descobrir o que você está escondendo. Fiquei olhando para aquilo por um bom tempo. Não porque eu não soubesse o que significava, mas justamente porque sabia. Havia apenas duas coisas às quais eles poderiam estar se referindo. Uma era mais óbvia, o fato de eu ter esperado tanto tempo para contar a Harper a verdade sobre o pai dela. Mas isso eles já tinham usado. Eles já tinham jogado essa carta na manhã de Natal. O telefone, a foto, o porta-retratos, tudo aquilo foi pensado para despedaçar a versão da história que eu construí para protegê-la. Não. Aquilo era outra coisa. Algo mais profundo. Fui até a pequena caixa à prova de fogo que guardo no fundo do armário e tirei o arquivo que eu não abri havia anos. Dentro estavam os papéis do acidente, os boletins de ocorrência, cartas do seguro, o laudo da autópsia e o último testamento do Michael. Era isso. Era isso que eles queriam dizer. O testamento. Quando Michael morreu, foram meus pais que se ofereceram para ajudar com toda a papelada. Eu ainda me recuperava de uma gravidez difícil, tentando entender como criar um recém-nascido sozinha, e eles se dispuseram a cuidar da parte legal, registros, cartórios, audiências. Eu mal li qualquer coisa. Confiei neles. Mas havia uma coisa de que eu me lembrava, algo que meu advogado comentou comigo em voz baixa, um ano depois de eu ter começado o negócio. Ele disse que o seguro de vida do Michael tinha sido transferido de forma incomumente rápida. Que a abertura da conta exigirá 2 assinaturas, e uma delas era do meu pai. Naquela época, eu não fiz perguntas. Eu estava sobrecarregada, tentando sobreviver, e parecia sombrio demais cavar mais fundo. Mas agora tudo fazia sentido. Eles não tinham apenas me ajudado. Tinham se infiltrado em tudo, na empresa, no espólio, no dinheiro, no futuro da Harper. E agora que eu estava me afastando, eles entraram em pânico, se atrapalharam, ameaçaram, porque, se a Harper algum dia visse a papelada, se descobrisse que parte do que eu achava que tinha sido deixado para nós tinha sido silenciosamente desviada para contas que eu nunca soube que existiam, aquilo destruiria algo em mim. Eles sabiam disso. Mas eu já não me importava mais. Naquela noite, sentei a Harper comigo e contei tudo. Não só sobre o pai dela, mas sobre a foto, o papel de parede, o bilhete colado atrás da moldura. Expliquei da melhor forma que pude que algumas pessoas, até mesmo aquelas que deveriam nos amar mais, às vezes tentam controlar histórias que não lhes pertencem. Ela não chorou. Não disse muita coisa. Apenas me abraçou forte e perguntou se a gente podia fazer aquela viagem que eu sempre prometi, a que adiávamos todo ano desde que ela tinha 6 anos. E Yellowstone. Reservamos tudo naquela mesma noite. Na manhã seguinte, liguei para a irmã do Michael e contei a verdade sobre tudo.
Disse que não sabia se a Harper estava pronta para conhecer mais da família do pai, que talvez levasse tempo. Ela não pressionou. Apenas disse, eu espero. E estarei aqui se ela algum dia quiser saber quem ele foi. E então disse algo que ficou comigo, você a protegeu. Ninguém tem o direito de dizer que isso foi errado. 3 dias depois, meus pais enviaram um último e-mail. Era diferente. Sem culpa, sem ameaças, sem reivindicações de posse ou conversas sobre participação. Apenas 4 linhas, não sabíamos de outra forma de falar com você. Entendemos que você fez sua escolha. Se mudar de ideia, estaremos aqui, mas não vamos mais incomodar. E, pela primeira vez, eu acreditei. Não porque eles tenham mudado, mas porque perceberam que tinham perdido tudo. O dinheiro, a influência, a conexão. Não houve um final dramático. Nenhum pedido de desculpas que consertasse tudo. Nenhuma reconciliação repentina, com café e abraços. Apenas o estalo silencioso e definitivo de um fio que vinha se desgastando havia anos. Às vezes, família não tem a ver com sangue. Tem a ver com limites. E meus pais me ensinaram isso da forma mais difícil. A questão é que a Harper vai crescer sabendo a verdade agora. Toda ela. E não a versão distorcida que meus pais tentaram escrever para ela, mas a verdade que importa. A mãe dela não fugiu. Não mentiu por medo. Ela a protegeu. E, quando chegou o momento, permitiu que ela visse a história inteira, por mais difícil que fosse.